Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que recebe profissionais de inovação e sustentabilidade para contar um pouco das suas histórias e falar das suas trajetórias inspiradoras. Meu nome é Daniel Frazão e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Fernando Sadi, que é CEO e founder da Easy Carros. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Falar aqui com o seu público vai ser super legal a conversa. Super bem-vindo mais uma vez. E, falando um pouco da Easy Carros, eu conheço um pouco da trajetória de vocês, mas queria que você apresentasse para o nosso público aqui o que é a Easy Carros hoje, quem é a Easy Carros. Bom, legal. A Easy Carros, imagina que a gente é uma XP das locadoras. Como assim, né? Hoje, se eu te perguntar quem que você conhece no mundo de locadoras, quem que você falaria aqui no Brasil? Localiza, Movida, Unidas, né? Então, todo mundo conhece essas três grandes marcas ali em geral, né? Mas elas têm 40% do mercado. 60% do mercado era mão de pequenas e médias locadoras, empreendedores que acordam cedo de manhã, vão dormir tarde, estão tocando ali o seu negócio em geral e que efetivamente dominam o mercado. E eles dominam porque é um mercado muito regional, um mercado de carteira de clientes de confiança, que estão lá há muito tempo. Então, a gente ajuda as pequenas e médias locadoras a serem tão competitivas quanto as grandes. A gente junta eles dentro da nossa plataforma, começando com o nosso software de gestão e adicionando vários serviços que ajudam eles a comprar, financiar, operar, vender melhor seus carros e gerar mais receita e crescer seu negócio. É interessante que no Brasil a gente ainda tem, na verdade, um potencial muito grande para as pequenas e médias, porque o mercado das grandes é significativo, mas não abraça, não toma todo o mercado, tem uma fatia muito grande ainda para ser explorada, Exatamente. Até porque o Brasil é o nosso Brasilzão, né? Então tem muitas especificações, né? Então, por exemplo, a gente tem muita gente que trabalha específico para o agro. Então ele tem carros específicos preparados para rodar na região, tem oficinas específicas que estão preparadas para atender lá, para ir a campo às vezes no local para não precisar sair da fazenda. Tem outro que atende a região das minas, tem o outro que é bom de locação para pessoa física nas praias. Então assim, tem sempre um negócio que é muito específico da região e do público e que tem marcas conhecidas. E também o brasileiro gosta e se apega a marcas regionais, se apega a relacionamentos, toma decisões muito baseadas em relacionamentos, em contatos, em geral, muito mais do que outros países que são um pouco mais frios. Então, assim, tem um espaço muito grande, tem um espaço que está crescendo, o mercado está crescendo muito, enfim, eu acho que tem um espaço gigantesco para explorar. Você falou dessa diversificação, porque eu realmente fico na dúvida. Quando se fala em locação, a gente pensa, locação para o turismo de lazer, para o turismo de negócio, mas também tem o carro por aplicativo, o motorista do Uber, do 99, mas vocês, na verdade, têm uma diversificação ainda maior do tipo de público com o qual que acaba acessando, a Easy Carro, acaba acessando as locadoras que estão ali conectadas a Easy Carros, Claro, você trouxe um bom ponto, A gente fala locadora de carro, a gente pensa, aquilo lá que tá no aeroporto, Que você sai, você vai viajar com a família, você pega ali durante, na média, 3 dias, mas na verdade tem 4 principais segmentos aqui de locação. Eles podem se quebrar em outros, mas é a locação, o rent-a-car, chamado essa locação de aeroporto, onde pega por alguns dias. Isso tem tanto pessoa física, mas tem empresa também, consultoria, empresa. Você já trabalhou em várias empresas ali que você sabe que dá para alocar. Tem a terceirização de frota, que é aquele carro que a maioria das empresas que a gente conhece aí no Brasil, hoje das grandes, elas terceirizam o carro com alguma locadora. Ambev, Duratex, Danone. Então, assim, tudo isso são empresas que terceirizam o carro com alguma locadora a longo prazo, 1, 2, 3 anos. Tem o motorista por aplicativo, como você falou, e tem a carro por assinatura. Um negócio que não existia no Brasil até a pré-pandemia ali, e hoje tem cada vez mais pessoas que estão assinando o carro. Em vez de ter o carro, elas assinam o carro e aí sem dor de cabeça. Você assina o carro, já tem manutenção inclusa, IPVA, DPVAT, tudo ali incluso, então você não precisa nem se preocupar com nada, você pega seu WhatsApp, manda uma mensagem e as coisas são resolvidas por ali. Então é um novo jeito de pensar ali no ter, São novos modelos de negócio chegando nesse setor, da indústria automobilística, Isso que eu acho interessante também e que eu acho que as locadoras estão ajudando, a influenciando o crescimento, ou pelo menos estão disponibilizando uma oferta para o público que está cada vez mais buscando uma alternativa à propriedade,
Com certeza, com certeza. Até alguns anos atrás, a sua opção, para você ter um carro, você ou comprava ou você financiava, acabou. Né? E aí você ficava com um ativo ali a longo prazo, você corria o risco, inclusive, sei lá, quanto que o seu carro perde de valor por ano? Talvez você não tenha ideia. A locadora tem que ter uma ideia porque ela faz isso como negócio. Você compra o carro sem saber quanto você está perdendo por ano. Agora está ali, você não tem um risco quando você assina um carro, está ali na locadora. Então elas vão criando modelos de negócios para aumentar o addressable market dela, né, como um todo, mas que acaba gerando conveniência para todo mundo. É o que você falou. A gente deixa de ter, a gente pode acessar, pode usar, né? E uma coisa interessante que você disse é até a nossa cabeça com Uber, né? Com aplicativo. Algum tempo atrás, a maioria das pessoas que podiam, tinham um carro e de vez em quando pegavam um táxi. Aí o Uber veio. Né? E o Uber veio, muita gente começou a deixar de ter carro para ter Uber. As locadoras, a princípio, olharam e falaram, pô, concorrente gigante. As pessoas vão chegar numa cidade e vão pegar um Uber. Eu não preciso mais da locação de carro. E elas acabaram se reinventando, como você falou, e hoje 60% dos motoristas de aplicativo no Brasil locam um carro com alguma locadora. É interessante, porque quando a gente pensa, né, na maneira como surgiu o carro por aplicativo, né, o Uber, por exemplo, a ideia inicialmente era trabalhar com aquele veículo no período que ele estava ocioso para que ele pudesse prestar um serviço e aquilo gerar renda para o motorista. Mas, de repente, quantos mercados não foram abertos com essa novidade, né, com essa inovação, né? Essa transformação de modelos de negócios que começam como algo, né, assim, part-time ou algo nesse sentido, depois evoluem, é sensacional. A gente está falando do mundo de locação, Airbnb foi a mesma coisa, né? Inicialmente era para as pessoas disponibilizarem quando não estavam em casa. Hoje em dia o que tem de apartamento que só é utilizado para Airbnb é isso. E aí aconteceu exatamente isso no mercado em geral. Tem muito motorista de aplicativo que sobrevive com isso. Inclusive, saiu uma matéria outro dia que o maior empregador, entre aspas, do Brasil virou o Uber e o iFood. São 4 milhões de pessoas ali cadastradas que utilizam de uma forma ou outra e que fazem para ou complementar a renda ou, como você falou, é a renda principal ali em geral. E quantas vidas não são mudadas dessa forma, né? Legal. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, como é que é a experiência, tanto para o lado de lá do balcão, a pequena e média locadora, como para o cliente final, né, ou para o cliente B2B, né, na verdade, que está fazendo a gestão de frota. Como é que é essa experiência na plataforma da Easy Carros? Boa, legal. Então, assim, a gente quebra em 3 passos ali a jornada da Easy Carros, né? A primeira, né, aqui atendendo as locadoras, a gente é completamente o back-office das locadoras. Então, começa com o software de gestão, software de documentação e multas, ajuda ela a digitalizar o processo, ajuda ela a criar a plataforma online dela, por exemplo, a locadora da Mitsubishi, por exemplo, todo o site dela, a plataforma, a assinatura de carro que você faz, tudo ali é nosso, ali com meio de pagamento. A gente está muito mais atrás. Aí depois a gente foi para o middle office, que é um pouco essa parte de permitir que os clientes se cadastrem, façam o pagamento, uma integração com uma Stone, por exemplo, que faz o pagamento ali dentro. Então a gente leva condições de pagamento, de cartão, de soluções para o cliente, do nosso cliente, que é a locadora, ali. A gente está nesse estágio. A gente ainda não tem uma plataforma que é diretamente para o cliente final, porque a gente ainda está nesse ponto de garantir que essa experiência aqui nossa, do meio do balcão, vamos assim dizer, antes de a gente chegar lá, esteja melhor. A gente ainda tem muito arroz e feijão para comer aqui, para a gente melhorar essa experiência como um todo e conseguir fazer com que essas locadoras aumentem a receita, reduzem o custo e sejam mais competitivas. Legal. E como é que, na verdade, é exatamente essa conexão, né, com a plataforma que ajuda essas locadoras a serem mais competitivas e ter uma ideia do que está acontecendo com a frota também, né? E poder maximizar também o volume de negócio deles, né? Exato. Então vamos pensar o seguinte, tem 4 pontos que diferenciam uma locadora gigante de uma pequena e média. Ela compra carro super bem, então qualquer pessoa que compra volume tem desconto. Imagina a Localiza que por ano compra 250 mil carros, né? Disparada a maior compradora de carro do Brasil. Ela compra com 30% de desconto. O quanto bem ela financia o carro, né? A taxa de juros é mais barata, o quão bem ela opera e quão bem ela vende o carro. Uma Localiza, ela compra o carro, financia, opera e vende por mais caro do que ela comprou.
Esse é um negócio. Então, a gente ajuda as locadoras nesses 4 principais pilares, tá? Então, a gente ajuda como? Hoje, você pega uma Movida, ela tem 200 mil carros. A gente tem 200 mil carros dentro da plataforma da EasyCarros. Então, a gente usa o poder de volume, de dados, de ter tecnologia para ajudá-las a negociar em condições de compra melhores, de ajudar a conectar elas com bancos para ter taxas de financiamento melhores. Se elas quiserem, elas até disponibilizam dados online para os nossos parceiros, bancos, fintechs ali integrados para que elas consigam ter taxas mais baratas, porque, por exemplo, imagina o seguinte, um banco normalmente dá um financiamento baseado na informação que eu tenho hoje. Outro dia um banco olhou para um cliente que estava saudável em um momento, mas que 6 meses depois não estava. E ele tinha um financiamento ali de 36 meses. Então ele pediu naquele momento o resgate de alguns carros. O contrário poderia ter acontecido. Ele poderia ter melhorado a condição que tinha se ele tivesse melhorado a situação. Então a gente ajuda na parte de crédito, de operação com tudo que a gente conversou um pouco aqui, documentação e multas, pagamentos, entre outras coisas. E a gente ajuda ele a vender o seminovo melhor. Então, basicamente, a gente ajuda ele em financiamento, compra, operação e venda com volume. Porque o pequeno e médio empreendedor brasileiro, especialmente quando a gente fala da capilaridade que a gente está falando, né? Pequenas cidades e tal, ele ainda não está tão adepto quanto a gente gostaria no online. Então, a gente ajuda ele a ir para o online, criar plataformas online, vender os seminovos dele, precificar melhor, atingir os canais certos e também vender a nível nacional. Porque alguém que compra do nosso cliente em São Paulo vai pagar 2% a 3% a mais no carro daquela pessoa que está vendendo no Nordeste. Então a gente consegue trazer esse volume aí para a base. E o que é interessante, ouvindo você falar, né, dessa capilaridade, tá ali principalmente em empresas que são regionais, são locais, é um pouco lembrar, né, que esse é um videocast sobre inovação e sustentabilidade e um dos pilares da inovação está justamente nesse crescimento da comunidade local, né, do investimento nessa comunidade local e no crescimento desses pequenos e médios empreendedores, né? Então isso também ajuda a levar impacto positivo para essas comunidades, para essas regiões, né? Claro, assim, só como exemplo, hoje especificamente a gente proativamente chegou para... A gente tem em torno de 40 clientes no Rio Grande do Sul, a gente proativamente mandou uma mensagem para eles para ajudar eles a tanto no pagamento da conta dos nossos serviços, mas também de ajudar eles com negociações com bancos, de ajudar eles a atingir ali coisas que eventualmente uma grande empresa, vai lá o CFO da grande empresa, sabe fazer uma negociação, sabe fazer isso, não, a gente ajuda eles com ferramentas, com práticas, com conexões também ali, que é o que você falou, né? A inovação está em permitir que muitos tenham o mesmo acesso do que poucos. E é um pouco do que a gente traz aqui para a plataforma, para a lógica, até em termos de conhecimento, né, ali do mercado, a gente gosta de conectar com pessoas legais e trazer informação ali para eles. Não, bem interessante mesmo, porque é o ponto, né? A gente está falando, por exemplo, de uma emergência climática, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, e o quanto, na verdade, esse pequeno e médio empresário precisa se ter esse suporte, né? De alguma forma, e uma plataforma como a EasyCarros ajuda a trazer esse tipo de inclusão também, né? Exatamente. A ideia, você usou uma palavra que eu gosto bastante, que é inclusão. Né? Por que alguns mercados estão restritos para poucos? Ou por que algumas condições estão restritas para poucos? Né? E como que a gente ajuda nesse desenvolvimento para permitir que efetivamente, né, qualquer um que tenha acesso ao nosso hub de soluções, o Easy Hub, ali, consiga ter cada vez mais acesso ao que antes estava disponível para poucos. Então, acho que essa questão de inclusão é fator relevante para a gente, está muito ligado com o que a gente busca como EasyCarros, a nossa missão ali da empresa e tem tudo a ver. Não, bem interessante. Eu gosto muito do case de vocês e aí sei também que vocês estão há bastante tempo, né, no mercado. Queria que você contasse um pouco como surgiu o EasyCarros, qual que era a primeira oferta de valor da EasyCarros e como é que vocês nasceram. Olha, já bateu cabeça, viu? A gente já inovou, né, ali por dizer, mas a gente já errou bastante também, né?
Mas basicamente eu trabalhava antes num grupo de empresas na Rocket Internet, que é um grupo de empresas que tinha vários empreendedores ali dentro, e um dia estava saindo, né, ali do escritório, eu e um dos fundadores da Easy Taxi, né, e a gente entrou no meu carro e efetivamente, né, quando eu estava dando uma carona para ele, ele olhou e sentou em cima de umas garrafinhas de água, olhou meu espelhinho, estava meio raspado ali, falou, você não cuida do seu carro, não? Eu falei, pô, que hora você quer que eu cuide do carro ali, né? Eu chego cedo, vou embora à tarde, tal, tô sempre corrido, não consigo fazer nada. Tal, e naquele caminho a gente começou a pensar no que era o começo da ideia de um Easy Taxi para serviços para carro. Daí nasceu o Easy Carros, o nome, aí como todo. Então a gente começou pensando o seguinte, o mercado de carros está parado no tempo. Né? As pessoas têm a mesma experiência que eles tinham desde que, né, Ford, né, inventou, né, a produção em massa. Então, basicamente, a gente falou, como que a gente consegue pegar um mercado que está completamente offline e desatualizado e levar para o online e melhorar a experiência de se ter um carro. E a gente começou pela parte que tinha o pior NPS, a pior experiência, o mercado mais fragmentado, que era o mercado de serviços automotivos. Né? Você já trabalhou na Ipiranga, você sabe que na Ipiranga tudo bem, no mercado de combustíveis tem um número de players que tem uma dominância de mercado. Mas em qualquer outro segmento de serviço automotivo não tem. Né? Os 4, 5 principais players de manutenção não tem mais de 1% do mercado. Né? Qualquer outra divisão que você vai ali não tem, a experiência não é muito boa, você se sente enganado. Então a gente começou a Easy Carros fazendo o seguinte, vamos levar o serviço para o seu carro onde você estiver, quando você quiser, a um clique de um botão. Então a Easy Carros começou focada no B2C, resolvendo uma dor que era resolver qualquer problema do seu carro, e a gente tem profissionais certificados, uniformizados, com preços tabelados para você não se sentir enganado, a gente vai até a sua casa, escritório, estacionamento, e faz o serviço no próprio local. Mas a grande ideia por trás ali, Daniel, era sempre como que a gente entende sobre o uso do carro, coleta dados, né, o cliente permitindo sobre o carro dele, sobre quilometragem, abastecimento, final da placa para saber o dia do rodízio e que dia que era melhor a gente fazer o serviço enquanto o carro estava parado. Várias outras informações que a gente foi coletando dados sobre os veículos deles ao longo do tempo, sobre o uso deles para criar uma base de dados de informação do segmento. E é por isso que hoje a gente tem uma base de dados, uma das principais do segmento, em relação a como melhorar a experiência em geral no segmento automotivo. Uhum. Não, que é algo super importante, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, você falou da experiência na Ipiranga, né? A gente ali no Hub de Inovação da Ipiranga ficava pensando assim, nossa, como a experiência do abastecimento ali na pista, junto da bomba, ela mudou quase nada desde o momento que surgiu, né, a mobilidade a combustão e tal. Hoje a gente sabe, mudou um pouco a experiência do pagamento, né? Você consegue pagar por aplicativo, tem o sem parar e por aí vai. Mas, basicamente, o trabalho do frentista e o tanque de combustível continuam o mesmo. Claro que a gente deve ter mudanças aí com a mobilidade elétrica. Mas é realmente esse raciocínio de como é que eu inovo e melhoro a experiência do cliente, né? E aí tem um outro ponto também, que é, muitas vezes você compra, na visão da propriedade, né? Você compra o veículo, mas não tem necessariamente um serviço agregado. E aí você corre para o lado, muitas vezes você não sabe para onde vai, né? E aí ter alguém que vem até você, eu acho que é super importante, né? Foi uma descoberta que a gente teve lá, assim, conversando com o cliente, né? Você sabe disso, trabalha com inovação, que nada vem se você não estiver conversando ali com o cliente na ponta, e foi sempre assim, e essa foi a razão, na verdade, que a gente foi sempre iterando muito o público, porque a gente foi entendendo qual era a necessidade dele. Antes a gente achou que a gente ia conectar os locais, depois a gente foi até a casa deles, depois a gente foi evoluindo isso em geral, mas... no fundo, a gente viu que os nossos clientes, pessoa física, tinham uma dor relevante, mas o serviço que a gente estava entregando para ele, né, era menos
aquela discussão que me deu um branco agora, que é a comparação da aspirina e acho que do energético, né? Uhum. Eu não lembro qual que é a comparação, mas, pô, o seu produto faz com que ele faça algo que ele já faria melhor, né? Tá fazendo o que ele faça melhor e tá resolvendo uma dor, né? E ali já trazendo uma conveniência super boa para ele. Mas a gente descobriu ao longo do caminho, né? Um dia um gestor de frota ligou pra gente. Pô, muito legal o que você faz aqui para os nossos diretores, para os nossos gerentes e tal. Mas a gente tem uma dor muito maior na nossa frota. Você consegue nos ajudar? Frota? Como assim, né? Deixa eu entender um pouco mais. Ele falou, pô, eu tenho 2.500 carros espalhados pelo Brasil. 30 centros de distribuição. Tenho uma dificuldade muito grande de achar profissionais para fazer os serviços nesses meus carros. Os carros não podem sair do centro de distribuição em momentos específicos ali, e eu tenho uma dificuldade muito grande de... Cada região tem um preço, cada fornecedor faz serviços completamente despadronizados. Eu tenho uma dificuldade de controlar quais carros fizeram os tipos de serviço, alguns que são até obrigatórios, como, por exemplo, o transporte de um alimento, uma limpeza específica que é feito, né, ou uma troca de óleo num serviço, num veículo que tem alta periculosidade de rodar. Então, várias coisas que a gente foi entendendo que ali era o energético para cliente final, a gente entendeu nas frotas que, na verdade, era uma baita dor de controle. Até imagina a área de compras, a loucura que ficava contando de pequenos fornecedores espalhados pelo Brasil. Ali, ao passo que ela podia entrar na nossa plataforma e começar a achar uma rede nacional de profissionais certificados, uniformizados, que iam até a casa deles. Então, a gente rapidamente criou uma empresa de serviços em 130 cidades, em 23 estados pelo Brasil, tudo gerenciada por aplicativo. Legal. Essa migração é muito interessante, né? Porque a gente olha, quando se fala no B2C, né? Se fala tanto em jornada frictionless, né? Aquela jornada fluida, sem fricção. E muitas vezes a jornada de mobilidade do motorista ou do proprietário de um carro é tudo menos frictionless, se a gente for parar para pensar, né? Porque você vai mudar o seu caminho, vai mudar a sua rotina, porque você precisa correr atrás do serviço, vai perder, vai ficar um tempo sem o carro. Então, tem esse lado, né, que ajuda a dar fluidez para essa jornada, mas é interessante como vocês também fizeram esse shift para o B2B e mostraram para as empresas que, olha, as empresas sabem disso, mas descobriram também com a gestão de frotas que sem dados, sem ter essas informações, não dá para fazer gestão dessa frota, né? Exatamente. Assim, e é interessante porque sabem, né? Mas talvez seja uma daquelas coisas que você sabe, mas não necessariamente faz, né? A gente começou a cavar a fundo em uma dessas empresas, né? Que uma das grandes empresas ali faz, enfim, pão, bolos, entre outras coisas ali, que a gente começou a atuar, a gente começou a entender e falar quanto que custa essa frota para vocês, né? E qual que é a importância disso, né? Primeiro que é muito mais importante do que parece. Primeiro que os nossos veículos são um dos nossos principais canais de marketing. Então, se eles não estiverem rodando direito, se eles não tiverem uma aparência boa, se eles não tiverem direito, a gente está perdendo marca, né? Segundo, uma boa parte do custo de logística, uma boa parte do custo do nosso produto é custo de logística. A gente transporta coisa leve, a gente transporta outra hora quase que vento dentro de um saco, a gente transporta várias coisas e o custo de logística específico chega a chegar a 30%, 40% do custo do pão que você consome no supermercado. Falei, que loucura! Quer dizer que se a gente te ajudar a controlar esse custo, que é um terço do que as pessoas consomem de bens e serviços nos supermercados, e a gente conseguir te reduzir 20%, 30% desse custo, a gente está basicamente reduzindo 10%, 12% o custo do seu produto. Falou, é isso. Falou, uau, tem um potencial gigantesco aqui. E foi aí que a gente começou a mergulhar nesse mercado e atender várias empresas aí pelo Brasil, fazendo esse tipo de serviço e vendo que o nosso impacto, efetivamente, não só nas empresas, mas efetivamente na redução de custo dessas empresas, no impacto no final, se elas repassarem isso para os clientes
de quanto que as pessoas conseguem até consumir um pão, consumir uma água, consumir, né, bebidas e alimentos ali no supermercado é relevante. Isso nos motivou e nos motiva bastante. Essa questão da eficiência eu acho fundamental também, né? Porque você reduz o custo com a frota, porque ao invés de você fazer só a manutenção corretiva, você faz a preventiva, e aí o carro que tem manutenção, o veículo que tem manutenção, polui menos, então você também tem um ganho de eficiência também do ponto de vista ambiental, né? Então, quer dizer, ou seja, estamos falando, claro, de algo que vai beneficiar o resultado das empresas, mas também tem esse benefício do ponto de vista ambiental pelo volume de informações ali que vocês conseguem reunir na plataforma, né? Não, com certeza, com certeza. Assim, só um impacto paralelo do ambiental. Imagina a diferença entre 200 carros ir de um centro de distribuição para um outro lugar fazer uma troca de óleo, uma limpeza, etc., versus um carro se deslocar até o centro de distribuição e fazer dos 250 carros lá. Uhum. Já tem um impacto secundário aí que às vezes a gente não pensa, né? Mas assim, no fundo, né, a gente começou a ver isso em vários segmentos, porque, claro, frotas de grandes empresas é uma, a gente começou a ver isso em motoristas por aplicativo, que também não podiam deixar o carro parado, porque ele deixa ali o carro parado e ele fica, né, horas perdendo receita em vez de ele estar rodando. Isso impacta o quanto que ele consegue levar de receita no final da semana, né? A gente começou a ver isso em locadoras, a gente começou a ver que todo mundo que a gente estava atendendo, seja isso pessoas físicas, estavam cada vez mais, né, assinando o carro deles com alguma locadora. Os motoristas de Uber que a gente estava atendendo, 60% deles locavam o carro com alguma locadora. As frotas que a gente estava atendendo ali, dessas grandes empresas, 80% delas terceirizavam a frota com alguma locadora. Uhum. Então a gente olhou para a nossa base de clientes, entre essas, além de outras locadoras ali que já eram clientes diretos, a gente falou, pô, no fundo, o nosso cliente final na ponta ali são essas locadoras, e a gente está atendendo, hora a locadora, hora os clientes, as nossas locadoras que estão locando os carros já com tudo incluso. Vamos na raiz da questão aqui, que são as locadoras, que a gente vai conseguir ajudá-las a serem mais eficientes, entender a dor desse cliente como um todo, e a gente faz elas serem o principal forma das empresas serem eficientes, ajudando esse player do mercado a crescer cada vez mais, assim. Sim, sim. E aí eu acho que você trouxe aí um pouco da linha do tempo, assim, do ponto de vista da evolução do modelo de negócio e da proposta de valor da Easy Carros, né? Que começou lá com B2B, depois começou com B2C, depois passou para o B2B, e aí no B2B foi migrando para as locadoras, né? E é um pouco assim o espírito de startup, né? Do empreendedor que vai enxergando, né, as oportunidades e vai pensando assim, legal, para onde eu direciono essa energia, né? Levou muito tempo para vocês construírem esse entendimento ou foi rápido? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Olha, excelente pergunta, assim, não foi rápido. A gente, nos primeiros 2 anos de empresa, a gente foi só B2C, né? A gente, e assim, foi uma sorte nossa que esses clientes B2B começaram a ligar pra gente sem querer, assim, né? Sem a gente nem se posicionar, sem querer, talvez não seja a palavra, mas sem a gente se posicionar para esse mercado. A gente, até olhando para trás, Daniel, sua pergunta é muito boa, que se eu estivesse fazendo de novo uma empresa, eu focaria, antes de focar em escalar, focaria muito em ter certeza que eu achei Product Market Fit. Né? Então, aquele momento, né, Product Market Fit é definido, às vezes, aquele momento quando você sente que você não está mais empurrando o seu produto, você está sendo puxado pelo mercado. Né? E você está sendo puxado, quer dizer que você achou o seu produto encaixou tão bem com o público certo, com o mercado certo, que você acaba, né, quase que não tendo acho que isso talvez seja exagero, ter uma força de venda ou fazer marketing ali em geral, né, necessariamente. Por quê? Porque é a prova de que você está no preço certo, com o produto certo, para o público certo. E a gente escalou em alguns momentos, talvez sem ter necessariamente tido a certeza que a gente tinha achado.
e sim, às vezes, empurrando demais. E eu acho que se o empreendedor manter a estrutura dele enxuta, com ele próximo, né, desse processo de discovery mesmo, né, entendendo rápido, iterando rápido, é muito importante nesse começo, né? É engraçado porque o mercado às vezes olha e, como você comentou, fala muito que a gente é um case que prova o sucesso de interação constante, de a gente continuar crescendo, chegando e tal. E sendo advogado do diabo, eu às vezes falo, pô, mas será que a gente iterou rápido o suficiente? Né? Será que a gente fez isso, né, na velocidade adequada, usando os investimentos certos, recursos certos e tal? Eu comecei com 24 anos. Eu acho que seria difícil fazer diferente lá atrás, com o tempo e experiência que eu teria. Mas repensando hoje, olhando para trás, acho que essa seria uma das coisas que eu teria feito mais rápido do que a gente fez, respondendo a sua pergunta. Não, bem bacana compartilhar, né, essa história, né, para que outros empreendedores, né, pensem bem nisso, no Product Market Fit, para antes de escalar. Mas também tem aquele lado, né? Se você não tenta, se você não vai no mercado, não testa, não constrói junto com o cliente, também não dá muito para saber, né? E o contexto hoje também muda muito rápido. Então, aquilo que parecia ser a proposta de valor definitiva, muitas vezes pode mudar, e não é à toa que muitas startups, muitas empresas pivotam o negócio, né? Seu complemento é perfeito. Nada como você sair e testar o mercado. Então, o contrário também teria sido completamente errado. Eu ter ficado dentro do escritório esperando que viesse a resposta do que fazer teria sido muito errado. Ali, você falou um negócio que é perfeito. A gente foi descobrindo isso na prática. Foi descobrindo isso vendo, a gente foi descobrindo isso testando, recebendo feedback, recebendo ligação, indo a campo, né? E eu acho que a gente sofre dos dois extremos. Pessoas que não mudam e pessoas que não testam, né? Se a gente puder, né, nós dois incentivar alguma coisa, seria que com certeza tem que levar para o mercado, testar, iterar, inovar e fazer aquele ciclo de feedback loop, né, o mais frequente, mas também com mais dados, tomar de decisão. Fazer muito rápido, sem ter testado o suficiente, pode ser cedo demais. Né? Eu concordo, né? Eu estava vendo o vídeo outro dia aqui dos fundadores do YouTube, né? Eles contando a história, né, de como eles começaram iterando, né? Primeiro eles começaram, a plataforma deles era um site de relacionamento. Que eles falaram, né, em vez de colocar foto, vamos colocar vídeos. E essa capacidade fez isso acontecer, né? Outro dia tive a oportunidade de ter uma conversa com o fundador do Waze, que teve aqui no Brasil. E nessa conversa ele falou do número de iterações que ele teve ali no produto até ele chegar aonde ele queria, né? E começou até com, de certa forma, um foco um pouco diferente, até nome diferente ali, até ele chegar, né, onde ele queria, e você tem razão. Acho que os produtos que a gente conhece hoje em dia começaram completamente diferentes, né? Você sabe como começou o Slack? Não. Essa eu não conheço. Cara, o Slack né, plataforma de comunicação de empresas, compete com o Microsoft Teams, para quem não conhece, mas gigantesca, né, comprada pelo Salesforce e tudo. Mas o Slack, que obviamente não chamava Slack, ele começaram como um game multiplayer de computadores que tinha uma funcionalidade de chat muito boa para as pessoas se comunicarem lá dentro do jogo. E o jogo cresceu, as pessoas se comunicavam, era muito bom, tal, as pessoas começaram a utilizar para se comunicar. Uma hora o jogo parou de crescer, até começou a minguar, mas as pessoas continuavam usando a ferramenta de chat ali dentro. Então, pô, vamos pegar tudo isso que a gente construiu de tecnologia aqui dentro e tirar isso daqui de dentro, fazer uma spin-off, e dali nasceu o Slack, e o game morreu, e o Slack tá aí, vivo, e na maioria das startups aí. Então, assim, é interação, né? Isso não é nem mudança de B2C para B2B, mudou completamente o que era, né, o foco. Então, acho que o que você falou tem total razão, que nada como levar a mercado. Que é interessante. Essa é uma mudança mais radical, né? Mas a gente sabe que
Hoje todo mundo lança um produto ou lança uma solução, está lançando em beta, né? Porque sabe que aquilo vai evoluir ao longo do tempo, né? E aí, claro, aquilo pode gerar ou uma evolução na solução, no produto, mas também pode gerar uma revolução na proposta de valor, né? É isso. Acho que eu sempre olho e falo até pro time, né? Pô, alguém vai disruptar o nosso mercado, né? Se for alguém, que seja nós mesmos. Então vamos nos reinventar antes que alguém se invente e ganhe o nosso market share, né? Então a gente tem que sempre pensar isso. A gente está se reinventando. Esses carros, né, sempre se reinventa. Você falou que os contextos mudam muito mais rápido hoje, né? E eu acho que a gente tem que estar se reinventando, sim, e tem que estar fazendo isso, tem que estar se provocando, se questionando. Hoje, mais cedo, numa reunião com o time, a gente estava discutindo, né, sobre um dos nossos produtos, de qual que é a importância para a nossa visão a longo prazo, né, para a gente entender quais partes deles deve focar mais, quais menos, e quais não, né, que é o que você falou, se reinventar ali e mudar o contexto. Então, é legal que você traz essa percepção aqui. Acho que é legal até debater um pouco sobre isso. É um bom ponto, né? Porque eu acho que vale para a startup, vale para o pequeno e médio empreendedor, mas as grandes empresas também precisam ficar atentas a isso, né? Se alguém vai disruptar o mercado, que seja a gente mesmo, né? Então, acho que é um recado, inclusive, para quem está hoje numa grande empresa, né? Com certeza. E as empresas têm feito isso, né? IBM talvez teve 4 grandes reinvenções já delas sendo gigantescas, né? De empresa de hardware para empresa de software, para empresa de serviços, para empresa de inteligência ali dentro, né? No mercado que a gente estava falando, a própria Shell está buscando se reposicionar no mercado com a vinda de carros elétricos, né? Relacionado ao nosso segmento aqui na Easy Carros. Então, tem várias empresas que tem que se reinventar. Empresas pequenas, médias, grandes, ali em geral. Voltando para o nosso mercado, eu diria que a 99 se reinventou. A 99 era a 99 táxi. Ela viu que se ela não pegasse a onda do Uber, ela provavelmente ficaria para trás. Não sei dizer qual que é o share de corridas da 99 hoje, que é táxi versus não táxi. Mas não sei, eu chutaria dizer que a maioria é não táxi. E ela se reinventou e já era uma grande empresa, já era uma empresa de bilhão. A gente pode olhar isso para vários diferentes segmentos aí, em geral, e é um ótimo ponto que você traz. Não importa o seu tamanho, olhe para dentro, porque alguém está reinventando o seu mercado, tente fazer com que seja você mesmo. Muitas áreas hoje de corporate venture capital, área de inovação, como você já teve à frente, né, aí de algumas empresas, acho que um dos propósitos é esse, né? Você vai saber dizer melhor, mas acho que é esse, né? Não, exatamente. Olhar para o mercado para entender aquilo que a gente precisa. Na verdade, assim, arrumar um pouco a lojinha para o hoje, para o depois de amanhã, mas é também pensar para daqui a 10 anos e entender como é que, na verdade, eu me antecipo as tendências que vão disruptar aquele mercado, né? E aí é um trabalho mesmo de formiguinha, é um trabalho de testar, de ouvir o cliente, de perceber algumas tendências, ver o que está funcionando muitas vezes lá fora, entender se aquilo tem fit para o mercado que a gente tem hoje no Brasil. Então, é super interessante. Por exemplo, você falando, né, do mercado de combustível, né, por onde eu também passei, uma das grandes questões nossas ali era entender, primeiro, que serviços a gente poderia agregar àquela jornada de mobilidade dentro do complexo posto, né? Então, a gente sabe que, legal, tem os postos que tem o lava rápido, tem os postos que tem o serviço automotivo de troca de óleo, mas que outras coisas a gente poderia oferecer? E, principalmente num contexto de pandemia, em que o desafio era principal, era, entre outras coisas, alcançar aquele veículo dentro dessa jornada de mobilidade no momento que ele estava parado na garagem do motorista. Olha, né? Então, só. Levando o serviço para um estacionamento, levando para uma garagem. Então, entendendo como é que aquilo também poderia fazer um paralelo com o delivery ou com o serviço ali em casa, né, a domicílio. Então, era um pouco, ou no escritório, mas pensando um pouco no que a vida das pessoas ia mudar depois do contexto de pandemia e isolamento social, né? Que legal, que legal. E eu acho que tem essas mudanças, e essas mudanças têm que
ser analisadas. E esse movimento que está acontecendo no Brasil, talvez 5, 6 anos para trás, mas durante a pandemia, com certeza isso, né, acelerou o processo de ter corporate venture capitals ou área de inovações com mais autonomia, mais próximo da decisão, porque às vezes tinha uma área de inovação, vamos dizer, para inglês ver. Né? E hoje em dia tem áreas de inovações que estão diretamente conectados a um C-level relevante, muitas vezes até diretamente ao CEO, ali para trazer esses insights, porque serve também de inteligência de mercado. Né? Então, acho que isso é fundamental, isso é um incentivador ali que eu vejo, e eu acho que o que é interessante, o que eu tenho visto algumas empresas começarem a fazer, inclusive, Daniel, tem as empresas grandes, tem corporate venture capital e área de inovação. Startups, por natureza, são inovadoras. Mas e o middle market? Né? E as empresas entre 100 e 500 milhões de faturamento? Né? As empresas, né, que já são empresas que têm estruturas grandes e tal, mas como que você garante, como dono da empresa, como diretor da empresa, como pessoa ali de inovação, que você não está ficando parada no tempo? Né? Até um super gênio do empreendedorismo aí, um xará seu, Daniel Silva aí, tava outro dia me falando que ele está começando a ajudar empresas desse porte aqui a fazer um negócio aqui, porque ele viu neste segmento, você que provoca muito sobre o segmento de inovação, que cara, não existe este conceito ou pessoas diretamente responsáveis por inovação nesse mid-market. Como que você acha que essas empresas hoje buscam inovação? É a cabeça do dono mesmo? Ou como que dá para buscar inovação nesse segmento? O desafio é muito grande porque essas empresas ainda têm uma característica muito grande de focar no core business, né? Na receita de curto prazo, nas metas de curto prazo. Né? Então, o desafio acaba sendo maior porque, na verdade, como é que eu vou tentar imaginar a disrupção daquele mercado e investir ou investir para testar alguma coisa e, principalmente, né, garantir o foco das pessoas para executar, né? Para executar, para correr atrás de inovação, para pensar em novidades. E o que eu costumo dizer, e vivencio isso um pouco na prática também, é o seguinte: primeiro, se provocar, ter uma área, talvez, de inovação, pode ter uma área de inovação em estrito senso, ou ter esse crachá, né, ali de inovação, mas eu acho que um ponto importante é a deixar um pouco, a ter uma área talvez de pesquisa e desenvolvimento, uma área de talvez até mais técnica, com um pouco mais de liberdade para tentar avançar nessas questões. E aí, claro, eu acho que inovação tem o lado, né, do mão na massa, né, e tem o lado da cultura de inovação, que é um pouco a questão de provocar as pessoas naquele ecossistema a pensarem fora do dia a dia, né? E aí, para que isso tenha espaço, isso ganhe relevância, tem que ter alguém que não se leve comprometido com isso, para conectar aquilo com o dia a dia da alta liderança, ou conectar, inclusive, em outras palavras, com a estratégia de médio e longo prazo daquela empresa. Então, realmente, é isso. Claro, as empresas nesse segmento vão focar no core business, vão focar na receita de curto prazo, mas elas precisam se provocar e ter, assim, tendo uma área de inovação, dar espaço para essa área, né? Ou não tendo uma área de inovação em estrito senso, mas conseguindo ter alguns núcleos ali que possam ter liberdade, ou pelo menos esse mandato para construir, para testar, para tentar avaliar outros mercados, né? Então, ou avaliar tendências e antecipá-las, né? Que legal, acho que faz muito sentido. E o que eu estava pensando agora também, que pode até ver um insight agora, que pode até ficar de dica, que a gente tem usado ali nas nossas... Quando a gente contrata softwares de startups ou faz parcerias com startups para alguma coisa, a gente provocar as próprias startups também, né? Às vezes startups menores ou maiores, tal, a trazer um pouco de inovação, né? Desde uma grande startup global ali que pode te ajudar a trazer inovações, como o que você tem visto no nosso segmento em outros países, até com uma menor falando, o que você consegue me ajudar a inovar? E às vezes é uma baita oportunidade de receita para ela, um custo baixo para você como empresa também a inovar bastante, né? E é interessante, assim, esse é o nosso público, são empresas que faturam, tem empresas menores que faturam entre 50
entre 20, 30, 40, 50 milhões, mas muitas delas estão ali na casa dos 50, 100, 150, 200 milhões ali de faturamento por ano, né, as locadoras, ali em geral, e que são empresas que efetivamente não têm tempo para olhar para o lado. Né? Elas têm que focar no core, como você falou, né? Tem que sobreviver aqui, né? Então, acho que eu concordo com você que olhar, ajudar, focar no core, mas também pensar em, dada a minha base de clientes atual, como que eu consigo aumentar o lifetime value deles oferecendo coisas que são adjacentes, talvez, ali, em vez de disruptar meu negócio como um todo, talvez eu não consiga correr esse risco, não ter a geração de caixa para isso, mas como que eu consigo aumentar meu lifetime value ali, aumentando, talvez, receita em cima da mesma base de usuários, fazendo cross-sell ali dentro dessa estrutura, né? Talvez seja uma forma interessante, que é muito do que a gente faz na Easy. A gente começa oferecendo um serviço padrão, né, nos nossos softwares, e aí a gente vai fazendo o cross-sell ali, ajudando elas a financiarem, comprarem, operarem, venderem melhor ali em geral, e isso ajuda a aumentar a receita, no nosso caso, por carro, né, ali em geral, mas bem legal, bem legal. É interessante essa visão de estratégia, né? Porque você consegue, na verdade, esse cross-sell, no fundo, vem dessa diversificação dentro de uma mesma proposta de valor, mas que pode gerar diversos modelos de negócio dentro do mesmo negócio, né? Exato. E com a concepção dos marketplaces, né? Muitas vezes você não precisa se desenvolver dentro de casa algo. Você pega uma empresa que oferece um serviço, né, para algum segmento, sei lá, vamos pegar uma fábrica que oferece, né, algum serviço ali em geral, onde tem os caminhoneiros dela, ali que vão fazer entregas, são caminhoneiros externos muitas vezes, tá? Pô, você pode plugar no marketplace da Ipiranga que tem desconto ali para fazer serviços, tal. Você não precisa ter dentro de casa, você faz através de parcerias, começa oferecendo solução e fica com uma parte da receita ali, tal. Então tem várias formas ali em geral, inclusive é um pouco da onde a Easy Carros vai começar aí de próximos passos dos nossos clientes, a gente já tem as nossas soluções dentro de casa. A gente foca no core do que é para locadora. E como que a gente vai começar agora a fazer parcerias com empresas do segmento automotivo para oferecer soluções para gente que tem um share relevante do mercado de locadora ali, para eles acessarem esse mercado. Não só os nossos clientes acessarem o que está hoje só disponível para as grandes, mas também para as grandes empresas oferecerem coisas que talvez elas acessarem o mercado de pequenas e médias locadoras que elas não conhecem. Talvez, ou que não tem acesso, que não tem facilidade, ou que o custo de venda é muito alto para ir 1 a 1, em vez de ir no mercado inteiro. Então, acho que é um pouco da lógica que a gente está olhando para frente, assim. De futuro, né? Então, o que você imagina que essas grandes empresas poderiam, talvez, oferecer nessa conexão com as pequenas e médias locadoras, né? E mais essa conexão, por exemplo? Vou citar alguns exemplos que estão na nossa mira, né? Por exemplo, grandes seguradoras, né, elas não têm um share muito grande da nossa base. A gente tem share de seguradoras que não são as top do mercado ali, que atuando no nosso segmento. Né? Outras, bancos que querem financiar esses players. Né? Então, tem grandes bancos em geral que acabam, né, focando, tem regionais espalhadas nas cidades, mas nas cidades menores talvez não tenha uma atuação tão grande. A gente vê que quanto mais grande de grandes centros, mais distante de grandes centros elas estão, mais elas vão para uma Sicoob da vida ali, ou até consórcios ao invés de financiamento em bancos. Meios de pagamento como esses de pedágio, né? Eles podem ali disponibilizar uma ferramenta integrada com o nosso software para estar ali plugado em todas essas locadoras a nível Brasil. Então, tem algumas dessas soluções aqui em geral de seguro, pagamento e todo um ecossistema ali que pode ser oferecido que pode estar plugado ali para oferecer redes de oficinas grandes, tal. Então tem várias coisas ali que a gente está olhando para abrir o nosso ecossistema, para não ser um ecossistema interno, e sim para a gente poder plugar para outras empresas. Se alguém estiver escutando aqui, fora de uma empresa que está buscando uma inovação, quer atingir esse mercado, fique à vontade para entrar em contato aí e a gente
E a gente pode explorar essas oportunidades. Bom, bem legal. A maneira de dinamizar esse mercado, né? Que eu acho que é o ponto, né? E aí você falou uma palavra que eu acho que tem tudo a ver com inovação, que é esse ecossistema, né? Em que você tem ali vários players, cada um no seu mercado, cada um no seu negócio, mas alimentando esse ecossistema para que todos ganhem. E aí, na outra ponta, o cliente vai ganhar, né? O consumidor, no final, vai ter uma melhor experiência, assim como a pequena e média locadora, assim como todas as empresas que compõem esse ecossistema, né? Exatamente, exatamente. E esse conceito de ecossistema, ele tira a questão da concorrência um pouco, né? Ah, não quero estar do lado do meu concorrente, né? Pelo contrário, você entra hoje no Apple TV ou no Amazon Prime, tá lá dentro também o HBO, tá lá o Netflix, tá lá, tá. Dentro do próprio ecossistema deles, em vez de esconder ali, eles colocam todo mundo ali dentro. E é um pouco do que a gente quer fazer. Hoje a gente já tem integrações com concorrentes de produtos nossos que a gente tem internos lá dentro desse ecossistema. Então, assim, eu já vi que a EasyCal já tem uma parceria com não sei quem, não faz sentido. Não, a gente está aberto a fazer isso porque esse play de ecossistema é super importante para a evolução de segmentos. Você ajuda a digitalizar player, você ajuda a levar para online, você ajuda a criar uma transparência onde as pessoas podem comparar as soluções, né, de igual para igual. Ter acesso a um cardápio de opções que fica facilmente, né, disponível. Acho que esse é o momento do mercado hoje, é levar esse tipo de transparência, disponibilidade e acesso que antes estava restrito ao B2C, né? Você entra no Mercado Livre, você tem várias opções lá, né? Você entra em busca pé, tem várias opções lá. Você entra em qualquer outra coisa, você entra no Google Maps, tem várias opções de restaurantes lá. Por que no B2B hoje em dia você não entra no seu RP da empresa e você tem várias opções lá? Tem que fazer cotação, tem que fazer tal, tem que esperar vir o preço, tem que vir tal, demora semanas, passa por RFP. Por que a gente não traz esse dinamismo que você falou, né? Essa flexibilidade, essa cardápio de opções para o mercado B2B? Acho que essa é uma das grandes próximas ondas no mercado B2B que a gente vai ver, experiência de B2C no mercado de B2B. Essa é uma tendência que tem se revelado, né, cada vez mais nos últimos anos, né, porque realmente, né, e é um pouco, eu lembro daquela frase do Simon Sinek, né, que as empresas são formadas por pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, essa experiência do B2C, que no fundo tem o foco nas pessoas, ela precisa ser espelhada no B2B, claro, guardadas as devidas proporções, mas de maneira a atender aquele cliente com o máximo de valor que se pode entregar para ele, né? Concordo. Isso até internamente é uma crítica nossa mesmo que a gente nos faz, que a gente ainda não fez esse movimento. Porque é o que você falou, se a pessoa tem uma experiência excelente no B2C, ela está mais acostumada e quer ter essa experiência no B2B. Se a gente volta 40 anos atrás, pô, tinha um computador, né, 30 anos atrás, tinha um computador na empresa, mas eu não tinha em casa. Depois, 20 anos atrás, talvez um pouco mais do que isso, 25 anos atrás, eu tenho um computador em casa e eu tenho um computador também na empresa. Mas nenhum dos dois é uma baita experiência. 10 anos atrás, pô, eu tenho um iPhone no meu bolso, eu tenho a melhor tecnologia do mundo, né, aqui. Então, eu já tenho acesso à melhor experiência no meu B2C, inverteu a ordem. Por que eu tenho pior no meu B2B? Né? Se era o contrário. Eu acho que é uma dinâmica legal para pensar e reflexão que eu fiz agora aí que não sei, pode ser que fez sentido ou não, mas... Eu acho que fez super. Porque, por exemplo, se a gente for parar, né, da própria experiência de compra que a gente tem hoje com o e-commerce, o avanço do e-commerce e tal, o consumidor final consegue comprar no aplicativo, consegue comprar da maneira que for, cartão cadastrado, Pix e tal. Quando você vai para uma compra corporativa, parece que a gente volta alguns anos, né? E eu acho que essa experiência tende muito a evoluir, claro, mais uma vez, né, guardadas as proporções, porque a gente sabe que tem toda uma complexidade, as políticas internas, mas dá para fazer isso de uma forma mais conectada e mais digital, né? Tem um ponto no meio aí, né? Não dá para ser só o B2C,
Mas com certeza, os custos de desenvolvimento das tecnologias não são uma ordem de grandeza maior, né? Elas deveriam estar mais próximas disponíveis. Tem toda uma questão de sistema legados e tudo isso que complica um pouco, mas acho que estou esperançoso para o futuro, né? Olhando, sei que é clichê, mas falar de inteligência artificial, falando de SaaS B2B, solução de software para empresas, não sei se você chegou a ver isso, mas algumas semanas atrás tem um relatório que as empresas que lançaram como SaaS B2B com AI sendo parte core do negócio, foram as empresas que mais rápido chegaram a $100 milhões de faturamento na história, comparado B2B e B2C. Então, assim, eles chegaram muito mais rápido que qualquer coisa ali. Por quê? Eles estão fazendo coisas a um custo de produção muito mais baixo de tecnologia, com um retorno sobre investimento muito maior. Então, a gente vai começar a ver uma onda de softwares disso e outras startups como nós mesmos, que vamos começar a usar os dados para colocar a inteligência artificial ali de uma forma mais relevante, que a gente tem que ficar esperançoso, pelo menos, que as coisas vão mudar, né? Sim, sim. E você tocou num ponto-chave, né? Quer dizer, a maneira como a inteligência artificial também ajuda a dar escala para esses negócios e, mais uma vez, né? Atender a expectativa de quem está do outro lado do balcão, que no fundo é o cliente, né? Exatamente, exatamente. Assim, tem a grande inovação do ChatGPT, no fundo. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas somente, na minha opinião, foi o user experience, mais do que a inteligência. A inteligência da inteligência artificial, talvez várias outras empresas tinham algo parecido quando começou. Depois que o volume de dados, o ChatGPT avançou muito, depois que entrou na Microsoft. Mas a facilidade que era de você entrar lá e digitar e escrever, ter uma conversa com ele, voltando para a questão da experiência que a gente estava falando, era próximo do WhatsApp. A gente já tinha essa experiência no B2C, eles levaram para uma solução B2C que hoje muitas empresas usam. Hoje mesmo eu criei 2 contratos em 20, 30 minutos ali com o ChatGPT. Coisas que eu demoraria, assim, não conseguiria nem ter agendado a reunião com o advogado. Obviamente eu não vou levar esse contrato final, depois o advogado rever, mas assim, o que eu quero dizer é, você corta horas de produtividade, né, e de avanço, de custo, etc., com algumas soluções como essas que, na facilidade de uso, qualquer um entra lá e sai usando, né? Legal, é um ótimo ponto de partida, né? E eu acho que a gente está chegando no final aqui, você trouxe uma série de insights, assim, que eu acho que vão ajudar a reflexão tanto do empreendedor que está ali começando a startup, ou está validando o produto, como para quem trabalha numa grande empresa e precisa inovar. Mas se você pudesse dar uma mensagem final, assim, sobre inovação e, na verdade, quem está ali buscando empreender nessa seara, que recado você daria, que mensagem você deixaria? Olha, boa pergunta. Eu acho que em um mundo que evolui cada vez mais rápido, fique cada vez mais atento às coisas que não mudam. Os clientes têm vontades que elas não alteram. O cliente nunca vai querer pagar mais caro por algo, nunca vai querer que algo demore mais do que demorava antes, um cliente nunca vai querer que uma experiência seja pior do que a anterior. Então, algo que vai ser constante vai ser, seja mais eficiente, seja mais rápido, mais barato, mais acessível, entregue mais valor. Essas coisas não vão mudar. As tecnologias são um meio e não o fim. Então, busque sempre estar próximo de quem vai estar sempre lá com você, que são seus clientes, e terá o mais rápido possível em prol da vontade dele. Escute ele, mas não faça exatamente o que ele pede, né? Como o Ford diria, para terminar aqui, se eu escutasse os clientes estavam pedindo cavalos mais rápidos. Nunca teria inventado o carro aí. Acho que daqui a pouco a gente vai ter as próximas inovações e no mundo em constante evolução, pensa no que não muda e que vai ser constante para os próximos anos. Nossa, super obrigado pela reflexão, Fernando. Mais uma vez, super obrigado também pela presença aqui no Open Up Sessions. Foi um prazer mesmo esse bate-papo contigo e eu espero que você tenha gostado também. Eu me diverti muito, refleti muito durante a nossa conversa, me fez pensar bastante. Muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente. Conte comigo.
Legal, super obrigado e sucesso. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do Open Up Sessions. A gente teve o prazer de receber aqui o Fernando Sadi da Easy Carros e aguardo você no próximo episódio. Até mais.